Eu vou começar de trás para frente. Então, assim, a plataforma de vocês é extremamente importante, fácil de se utilizar e, com certeza, qualquer companhia que olhe para People Analytics tem que ter uma plataforma dessa no dia a dia. Porém, o que eu destacaria mesmo é o conhecimento que vocês têm e as provocações que vocês sabem fazer quando a gente olha para o conceito ali de People Analytics. Bom, primeiro, agradeço o convite de vocês. Foi um projeto muito legal que a gente desenvolveu, né? O primeiro projeto, espero de muitos, né? Meu nome é Thiago Pimentel, né? Tenho 38 anos. Atualmente sou gerente de People Analytics e Produtividade na Redditor. Tenho 1 ano e 8 meses de companhia. Fiquei boa parte desse período olhando para a parte de metas e bônus, né? Da gente implantar o processo de metas e bônus na companhia. Nos últimos meses, um desafio da gente posicionar de uma forma estratégica a área de People Analytics e produtividade, para que a nossa diretoria e a companhia tenham uma cultura data-driven ali, né? Porque quando a gente fala de People Analytics, a gente está falando de modelo de gestão, né? Modelo de gestão através de dados para a gente tomar decisão em relação a pessoas. Então, acho que isso ajuda muito e é uma estrutura que a gente quer na companhia, que a gente possa gerar valor dessa forma e contribuir bastante no nosso dia a dia. E a Miner participou muito dessa discussão aí nos últimos 4, 5 meses, para que a gente pudesse estruturar a área de uma melhor forma possível e para que a gente pudesse também entregar e gerar valor para o nosso cliente final na companhia, que são as áreas, né, as interfaces e também as unidades, né, a liderança das unidades, que consomem muitos dados da gente hoje. Bom, começou com um desafio realmente que eu recebi do nosso diretor, nosso head de RH, para a gente estruturar a área de People Analytics. Então, vamos colocar um foco na área agora, para a gente reorganizar a área, para que a gente pudesse realmente ter um posicionamento estratégico e realmente ter os conceitos básicos ali, né, de People Analytics. E nessas discussões a gente levantou a possibilidade de trazer um parceiro que pudesse nos guiar nesse momento, que pudesse, junto com a gente, montar um diagnóstico, né, identificar quais são os nossos principais pilares, né, o que a gente precisava desenvolver nesse momento, o que a gente precisava estruturar nesse momento e como que a gente chega, né, do outro lado. E a gente mapeou consultorias especializadas em People Analytics, ouvindo ideias e sugestões de todos os lados, e a gente chegou no bate-papo com a Semantics, né, uma consultoria que vem desenvolvendo um projeto e uma parceria com a Qualicorp, né, na parte de Data Analytics, e nessa conversa com a Semantics eles indicaram a Miner, e a gente gostou bastante de como que vocês poderiam ajudar a gente nesse momento, né, com papel de consultoria, né, e foi a partir dali que a gente tomou a decisão e falou assim, cara, acho que o caminho é a Miner, e eles podem ajudar bastante a gente a fazer essa virada de chave, né, no dia a dia com a gente. Então surgiu dessa forma. Perfeito. Acho que o primeiro ponto foi uma visão de dores de negócio. A gente sempre comentava muito sobre quais são os principais indicadores de RH que a gente tem aqui na companhia ou que a gente deve acompanhar. Mas a gente sempre olhou muito na perspectiva do RH e não na dor de negócio, olhando para o nosso cliente final, que quando a gente fala diretoria de RH, estou olhando para o corporativo e também para as nossas unidades. Então acho que essa foi uma primeira virada de chave ali, a gente olhar para dor de negócio, né? Quais são as necessidades na ponta? Então acho que esse foi um ponto importante. O segundo ponto, ajudar a gente a fazer um diagnóstico, não só na ponta, mas também olhando para os subsistemas de RH. Então acho que isso também foi super importante para a gente começar a enxergar movimentos, né, o que a gente precisava fazer. Outro ponto, um diagnóstico da área. Então, qual é o nosso perfil de área, qual as competências que a gente precisa ter dentro de casa e a gente não tinha naquele momento, olhando para uma estrutura de People Analytics, qual é o nosso papel e responsabilidade da área, principalmente com as interfaces que a gente tinha no dia a dia, então, como que uma área de People Analytics deve atuar e quais são também dores da companhia. Então a gente identificou ali, por exemplo, que a gente precisava melhorar muito a visualização e disponibilização de dados, né? Como que a gente melhora o consumo de dados na ponta, né? Como que a gente faz o nosso cliente interno consumir os dados de pessoas para a tomada de decisão. Então a Miner ajudou a gente bastante nesses pontos do processo, né? Diagnóstico, perfil de time, estrutura, olhando também para as nossas plataformas, né? E os nossos painéis e dashes, e consequentemente olhando para competências que a gente não tinha dentro de casa e que precisavam ter no dia a dia para que a gente pudesse ter a melhor solução de dados possível para a ponta, que às vezes a gente pode construir um dash, né, com uma solução de dados, ou às vezes uma tabela simples, ela pode ser uma solução de dados para tomar de decisão. Então a gente olhou para essas competências que foram super importantes para a gente poder organizar e sair do outro lado. Então acho que a Miner
teve um papel realmente de consultoria, desde o diagnóstico, né, até a nossa construção com o nosso plano de voo para o segundo semestre de 23. Bom, eu vou começar de trás para frente. Então, assim, a plataforma de vocês é extremamente importante, fácil de se utilizar e, com certeza, qualquer companhia que olhe para a People Analytics tem que ter uma plataforma dessa no dia a dia. Porém, o que eu destacaria mesmo é o conhecimento que vocês têm e as provocações que vocês sabem fazer quando a gente olha para o conceito ali de People Analytics. Aí pode falar de know-how, de metodologia e o entendimento rápido do business, do negócio, para que vocês pudessem fazer as provocações e nos direcionar nas discussões ou no nosso planejamento. Então, acho que isso foi muito importante. E também o time, né? A abertura que vocês tinham, a acessibilidade que vocês nos permitiam no dia a dia, né? A facilidade de troca, tudo isso contribuiu bastante, né? O conhecimento que vocês têm, a liderança do projeto de vocês, quando a gente fala do conceito, né, de People Analytics, e abriu muito a minha cabeça em vários aspectos. A gente não desenvolveu um projeto, por exemplo, de turnover, quem sabe a gente, né, faz um novo trabalho com a Miner nesse sentido, mas por exemplo, quando a gente fala de turnover, a liderança do projeto, né, a liderança da Miner no projeto, eu trazia aspectos muito bacanas, ou insights muito legais ali, da gente olhar de um aspecto diferente, né, da gente falar de modelo preditivo, né, da gente falar de correlações, de variáveis. Então, eu acho que o conhecimento em relação ao método, né, metodologia, tudo, acho que isso ajudou muito, né? E o relacionamento também foi muito fácil, né? Não adianta nada, por exemplo, você ter uma consultoria muito bem capacitada, muito boa, que entrega, que conhece de metodologia, mas se o relacionamento também não flui. Então, acho que esse é um aspecto também que tem que ser valorizado, que foi a abertura que o próprio time da Miner nos deu também para a gente como cliente, poder também corrigir rota, direcionar, poder trocar isso no dia a dia. Então, acho que isso foi muito importante para a gente poder sair do outro lado do projeto, né? Cara, eu recomendaria, então se eu recomendaria, tem que ser 10, né? Não vou recomendar nada que eu não gostasse. Como eu disse, foi um projeto muito legal. Foi a primeira vez que teve um projeto de uma consultoria olhando para People Analytics. Foi um projeto que a gente desenvolveu bastante ideias, que a gente pôde organizar a nossa estrutura como área, né? E agora, lógico, estamos fazendo a virada de chave, e a virada de chave ela vem no dia a dia, né? Você não faz de uma forma ruptura da noite para o dia, né? É um processo evolucionário, de capacitação, né, de treinamento do time, de entendimento da ponta também em relação ao nosso papel e responsabilidade. Então, com certeza, o NPS é super positivo. E por quê? A gente já acabou o projeto, né? A gente agora está nessa virada de chave de implantar toda a solução que foi construída, mas mesmo assim a gente ainda tem trocas no dia a dia e trocas que você vê que são trocas de parceria. Recentemente a gente estava falando muito de turnover na companhia e eu sei que um integrante do meu time teve uma troca com vocês também, mas não na troca de, fala o que eu tenho que fazer. Não, mas a gente pensou esse caminho, faz sentido para vocês? Que bacana que vocês estão olhando para esses aspectos. Mesmo o projeto encerrando, a gente ainda tem trocas ainda de parceria mesmo, né? Esses são pontos extremamente positivos quando você traz uma consultoria para dentro de casa, né? Você traz um parceiro de trabalho para te ajudar a entregar algo melhor que gere valor para a ponta. A gente fala muito, né, que dentro da companhia a gente tem que olhar para processos, né, tecnologia, governança e pessoa. E acho que o grande ponto nosso é poder contribuir para a tomada de decisão olhando para dados de pessoas. Então, como ter a melhor estrutura possível, o melhor dimensionamento possível, como que a gente também melhora os nossos processos, olhando para subsistemas que têm relação com essas áreas, como que a gente contribui também com a parte também de data analytics, né? Então, como a gente faz as provocações corretas, como que a gente melhora os principais indicadores hoje, olhando sempre para um aspecto de qualidade, né, de pessoas e também impacto financeiro que a gente pode trazer para a companhia. O grande ponto nosso aí realmente é contribuir dessa forma, como que a gente melhora o consumo de dados na companhia e como a gente usa esses dados para a tomada de decisão. Acho que isso é o caminho que a gente tem que perseguir como uma área de analytics, né? É um modelo de gestão mesmo, temos que seguir dessa forma, né?